Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você, seguindo o plano de leitura bíblica anual, 18 de janeiro, cuja leitura é em Mateus 22 e Gênesis 30. E eu quero compartilhar nessa reflexão algo muito importante que muitas vezes nós não tomamos cuidado. Eu muitas vezes deixo de vigiar como deveria o meu coração. E tem um verso em Gênesis 30, capítulo 1, que me chamou muito a atenção para compartilhar aqui com você. Se você puder pegar a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Que eu preciso, impelido pelo Senhor a conversar contigo hoje, é sobre o pecado da inveja. O grave pecado da inveja. E sim, inveja é pecado. Nós precisamos tratar sobre isso. O texto ele mostra uma dor, digamos assim, que Raquel sentia por não dar filhos a Jacó. E tem várias questões, a questão cultural, de que alguém que não desse filhos era alguém desprezado, amaldiçoado, N aspectos nisso. Tem o aspecto do casamento, de dois casamentos, né? Vamos dizer assim, Jacó casado com duas mulheres, tem uma questão por detrás disso. Tanto que lá em Levítico existe uma direção de Deus para que não houvesse casamento assim, né? Para que não tivesse rivais, né? A Bíblia orienta sobre isso mais à frente. E a questão é, a Raquel, ela começou a sentir algo que acontece muitas vezes comigo e com certeza com você também. É sentir uma amargura com a felicidade do outro. Ou será que você nunca sentiu isso em relação a ninguém? Seja por algo que você também desejava, às vezes era algo que você também desejava, viver, ser, ter, mas talvez não é nem que você desejava, mas de algo talvez que você entendesse que precisava, né? E às vezes não era nem algo que você precisava, nem desejava, mas simplesmente você não ficou feliz com a alegria do outro. E foi o que aconteceu ali com Raquel. Foi algo que cercou a vida dela ali naquele momento. Aliás, certamente um filho não satisfaria a Raquel. Por quê? Nós vimos que anteriormente, nos versos anteriores, no finalzinho do capítulo 29, nós vemos que Lia ela começou a conceber filhos, no plural, não um filho, mas filhos no plural. Então, certamente um filho, naquela questão ali, não satisfaria a Raquel, de forma nenhuma, porque ela queria competir com a irmã. Um só não satisfaria. Era algo que a angustiava, a ponto dela desejar a morte. Dá-me filho, senão morro. Se ela não fosse satisfeita, ela morreria.
Ah, mas tem a questão da cultura, porque era desprezada. Mas, veja bem, na cultura, quem não dirá se os filhos era desprezado? Era. Mas o que a Bíblia diz no verso 31 do capítulo 29? Vendo, pois, o Senhor que Lia, ou seja, a irmã, a outra, era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Então Deus reagiu ao desprezo que Jacó estava dando a Lia. De que forma? Que ela fez com que ela concebesse filho. Então ela era desprezada. Tá? Ela era desprezada por Jacó. Então a gente precisa entender melhor isso. E não tentar arrumar argumentos. Às vezes eu fico vendo. Às vezes eu vejo até comentário mesmo. Já vi comentário bíblico querendo dar um jeitinho, não abordar a questão da inveja, do pecado da inveja. Mas nesse versículo, por exemplo, eu já vi, porque ela não ter filhos era um desprezo, então por isso que ela ficava amargurada. Não tem desculpa. Eu estou invejando porque isso e porque aquilo outro. Eu estou invejando porque está acontecendo isso na minha vida. Não tem desculpa. A inveja é pecado. Não tem desculpa. Você sabia? Certamente você sabe disso. Que por inveja levaram Jesus à cruz. Mateus 27, 17 e 18, a palavra diz: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E levaram Cristo à cruz, entre aspas, né? Jesus se entregou, tá? Mas vamos dizer assim, no trâmite, né? Natural, né? Humano, foi por inveja que entregaram Jesus. A inveja, ela é incompatível com o amor. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Se Deus é amor e nós somos servos de Deus, ou nos dizemos servos de Deus, como? Como invejar-nos se o amor não é invejoso? Como podemos dizer que temos o amor de Deus em nós, se nós invejamos? A inveja é incompatível com a vida cristã. Tito, capítulo 3, dos versos 3 a 7. Porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, noutro tempo, ok? Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, ou seja, quando a graça de Deus se manifestou aos homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a inveja nada tem a ver com a vida de um verdadeiro cristão. Nada. Nada tem a ver. A inveja é carnal. Se não tem a ver com a vida de um cristão, ela não pode ser uma atitude de quem é espiritual. 1 Coríntios 3, 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? É atitude carnal. Não tem a ver com quem é espiritual. Não tem a ver. Não tem desculpa para inveja. Sabe? Não tem desculpa. Eu não tenho desculpa.
A inveja, ela é maligna. Tiago 3, 14 a 16. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A inveja é maligna. Não ache que está tudo bem você sentir inveja. Ninguém está sabendo, é só dentro do meu coração. Eu não tomo nenhuma atitude por invejar. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. A inveja, ela pode levar à queda. Asaf registrou no Salmo 73, dos versos 1 a 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. A inveja adoece. Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Será que você não está enfermo, não? Fisicamente falando, por causa da inveja? A inveja é devastadora. Provérbios 27, 4. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja leva à condenação eterna. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Se você ou eu não vigiarmos o nosso coração, nós podemos não sermos salvos por ainda permanecermos na prática do pecado da inveja. Você precisa vigiar o teu coração. Eu preciso vigiar o meu coração. E às vezes nós podemos invejar, como já aconteceu comigo quando eu era solteiro, por exemplo, eu invejava o casamento que pessoas tinham e eu não tinha. Quando eu não tinha filhos, você invejar como determinada pessoa conduz a sua vida profissional, como conduz sua vida ministerial, tá? Como conduz sua vida ministerial. Quando o outro é elogiado por algo que faz. E N situações. Sabe? Nós precisamos vigiar o nosso coração. Como vencer a inveja? Como? Em primeiro lugar, arrependendo-nos. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se. Se nós vimos que no outro tempo, lá em Tito, nós éramos pessoas que viviam em malícia e inveja,
mas apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, por sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, que nos lavou, né? Nos regenerou, nos renovou no Espírito Santo, por Cristo. Então, a primeira coisa é nós nos arrependermos. Se a inveja ela é uma das obras da carne, e quem pratica tais obras da carne, essa pessoa não herdará o reino de Deus, nós precisamos nos arrepender. Essa é a primeira atitude. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Segundo, nós precisamos nos alegrar com a vitória do próximo. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, se a pessoa está se alegrando em algo, e é claro que, né, não é se alegrar com quem está no pecado, ok? A pessoa está feliz porque está no pecado, não é isso. Mas com uma vitória honesta, né, não fruto de pecado, nada assim, você precisa se alegrar. Eu preciso me alegrar. E não é verdade, quantas vezes nós deixamos de nos alegrar? Não tem desculpa. Inveja é pecado. Alegre-se com a vitória do próximo. Terceiro, não coloque o foco na grama do vizinho. Romanos 12 ainda, no versículo seguinte, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E às vezes, porque o outro tem, talvez você queira ter também. Porque a grama do vizinho, segundo a sua ótica, ela está mais verde, e às vezes de fato está, porque ele cuidou da grama, o teu coração fica invejoso. Você está mencionando algo que é além da tua realidade, naquele momento. Naquele momento, não dá para você ter a grama daquele jeito. Naquele momento, mas pode ser que depois, sim. Agora, e aí vem a quarta atitude. É porque, às vezes, não é o que o Senhor está preparando para a nossa vida, e nós deixamos de nos submeter à vontade de Deus. Então, em quarto lugar, submeta-se à vontade de Deus. Um caso semelhante, mas não igual. 1 Samuel 1, 10, 11, você lembra de Ana, Penina, Eucana e o nascimento de Samuel. O texto diz o seguinte, 1 Samuel 1, 10 e 11. Ela, Ana, pois com amargura de alma orou ao Senhor. Diferente lá do caso de Raquel, né, que foi interpelar Jacó, que não respondeu da melhor maneira, né? Eu vejo que foi uma resposta um pouco agressiva, e o texto até diz que se acendeu a ira de Jacó, né? Ele não respondeu da melhor maneira. Poderia ter falado a mesma coisa de forma diferente, mas diferente de Raquel, Ana, ela com amargura de alma orou ao Senhor. Olha que diferença de se humilhar diante de Deus. Se há algo que você entende que precisa, ou que almeja, e é lícito, né? Se não é algo lícito, ore ao Senhor, né? Ore ao Senhor. Mas não apenas isso, ela não apenas orou, mas veja como continua o texto. E chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ou seja, ela mudou o foco dela para Deus. Ora, se o Senhor atentar para a minha aflição, de mim se lembrar, se o Senhor não se esquecer, mas deres a tua serva um filho homem. Não foi, Senhor, eu quero, eu mereço, eu preciso. Não foi assim. Ela colocou sempre na conta de Deus, você está entendendo? Não para culpá-lo, mas no sentido de, Senhor, é como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser olhar para a minha aflição, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor
né, não se esquecer de mim. Se o Senhor me der, ou seja, Senhor, seja feita a sua vontade. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela se submeteu à vontade de Deus. Essa é a quarta atitude para vencer a inveja. Quinta, ande no Espírito. Gálatas 5, 25 e 26. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se o Espírito Santo ele governar a nossa vida e nós andarmos nele, nós meditamos na palavra, temos uma vida devocional em oração a Deus, clamamos para que aquela palavra, ou do culto, né, na pregação, na nossa meditação, seja implantada no nosso coração. O Espírito Santo vai fazer, como faz comigo com tantos irmãos, e muito mais eu preciso orar para que eu seja transformado. É o Espírito Santo clamarmos para que o Espírito Santo governe as nossas mãos, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas atitudes e o nosso interior. Sabe? Precisamos andar no Espírito. Primeiro, arrepender-se dos pecados. Segundo, alegrar-se com a vitória do próximo. Terceiro, não colocar o foco na grama do vizinho. Quarto, submeter-se à vontade de Deus. E quinto, andar no Espírito. A inveja é um grave pecado. Não se engane. Não se engane porque pessoas não estão vendo. Porque Deus tudo vê. Arrependa-se. Arrependa-se. Permita-se que o Espírito Santo trate com você. Trate o teu coração. E não persevere nessa prática. Se você perceber que está vendo qualquer indício de qualquer sinalização de inveja, na hora, ora ao Senhor. Quebrante-se ao Senhor, na mesma hora. Não aceite que ela se instale no teu coração. Em nome de Jesus. Isso é questão de salvação para você. Inveja é um grave pecado. E quem pratica a inveja, que não se importa em ser alguém invejoso, essa pessoa não herdará o reino dos céus. Essa pessoa está condenada à eternidade longe de Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com a inveja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso.